E aí galera, beleza? Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Sebastian Cavazzoli e hoje eu volto com um novo timelapse comentado depois de tanto tempo, certo? Não apenas isso, mas que o personagem do vídeo é feito 100% no Blender, como costumava fazer antes, e realmente me custou bastante para me acostumar à escultura com Dintoppo e tudo isso. No início eu dei milhares e milhares de voltas, mas no final eu fiquei muito feliz com todo esse processo e foi bem divertido, que é o que importa, né? Eu realmente gostei de voltar a fazer todo o processo inteiro no Blender e na verdade que não quero deixar de fazer isso porque é muito bom. Variar um pouco no fluxo de trabalho de alguma forma nos tira dessa zona de conforto e isso também é muito bom. Como vocês sabem, eu costumava usar o Blender, somente o Blender e nenhum outro programa, mas já faz um pouco mais de um ano desde que comecei a trabalhar full time em uma empresa no desenvolvimento desse jogo em particular. Finalmente eu posso dizer, o Plants vs Zombies Battle for Neighborville. E aqui, logicamente, tive que mudar a minha maneira de trabalhar e acomodar, né, aos requisitos a forma de trabalhar do cliente. Então eu entrei nessa empresa sem saber usar o ZBrush, o Marmoset, o Maya, o Substance Painter e algumas coisas mais. Eu sabia quase zero desses programas e eu só sabia usar o Blender. Mas eu entrei e realmente gostei de fazer essa alteração, porque na época eu fiquei 100% fora da minha zona de conforto e é assim que eu aprendi uma loucura, gente. Trabalhando tanto tempo desse jeito e deixando um pouco de lado o workflow que eu acostumava, acabei me acostumando mais a esse fluxo de trabalho. Então, obviamente, agora com esse personagem, voltar ao anterior workflow me custou muito. Não estou falando apenas do programa, tá? Mas da forma de trabalhar em si, né? Por exemplo, no trabalho, nós não usamos quase nada o Dynamesh do ZBrush. Apenas em ocasiões especiais e geralmente usamos topologia decente para esculpir, né? Não é uma topologia para animação, mas é uma topologia decente para a gente esculpir e trabalhar tudo com divisões, né? Então se a gente precisa fazer uma alteração, é sempre possível da maneira mais fácil, sem ter que voltar e destruir as coisas com Dintoppo. Mas tá, é uma maneira muito mais organizada de trabalhar, atinge o resultado mais lentamente, mas é muito mais preciso. Logicamente a gente precisa ter essa melhor qualidade, né, a melhor qualidade possível, já que depois a gente coloca tudo isso num videogame, certo? Agora, quando eu faço algo para mim, como nesse caso, eu posso fazer as coisas diferentes. Aqui eu não fiz retopologia e nem falar dos passos seguintes. Simplesmente peguei aquela escultura com geometria completamente destruída, né, cheia de triângulos e densidades diferentes, a topologia que a Dintoppo nos deixa. Eu apliquei materiais e texturas procedurais e depois eu fiz o render no Eevee. À primeira vista você pode não perceber a diferença, mas é muita diferença. Mas ei, isso sempre depende do propósito que você tem, da finalidade do personagem, do asset ou do que quer que esteja fazendo. Grava essa frase aí, gente. A finalidade vai mudar o processo. Voltando um pouco aqui então, algo que aconteceu comigo nessa volta no Blender foi encontrar algumas ferramentas que eu precisava e eu não encontrei. Como eu estava gravando, eu decidi continuar à frente, né, sem usar essas ferramentas que eu precisava e tentei continuar trabalhando com o que eu tinha. Também não sei porque eu comecei esse modelo com a imagem de fundo atrás desde o início e eu não costumo fazer isso, então fiquei um pouco mais confundido porque eu me achei tentando atingir essa forma perfeita, né, esses detalhes desde o início e não faz sentido porque eu sempre começo fazendo todas as partes do personagem a olho e depois eu tento ajeitar com a imagem de fundo. Assistindo agora o vídeo e comparando com vídeos anteriores meus, eu posso perceber como é tão difícil para mim agora manipular a topologia com Dintoppo.
Tá, eu antes fazia quase sem pensar, mas agora fica meio difícil, né? Eu tenho que pensar muito, tá? Eu tenho que aumentar aqui o valor, eu tenho que me diminuir para poder manipular um pouco melhor e tal. Que incrível que é perder a prática, né? Às vezes quando eu assisto um vídeo meu daquelas épocas, eu penso, como eu fazia, juro. Mas tá, eu acho que com a prática isso vai voltar, né? No que diz respeito ao modelo em si, eu demorei muito mais do que eu pensava, muito. Levei muito tempo para acomodar as pequenas coisas de palha que tem nas mangas, no pescoço, na cabeça. Eu queria ordená-los de uma maneira que faça sentido e seja visualmente estética. E gente, são tantas. Eu acho que a segunda coisa que me levou mais tempo foi a escultura da madeira. Meus dedos ficaram doendo muito enquanto eu esculpia aqueles detalhes tão pequenos que eles quase nem se veem, mas tá, eles estão lá, então a gente tem que fazer um zoom e ver porque foram feitos com muito amor. Eu sei que vai ter pessoas comentando nesse vídeo que querem ver o processo de render desse personagem, como em vários vídeos. Não pense que eu não leio os seus comentários, eu faço, mas eu vou comentar aqui para vocês porque eu não costumo fazer o timelapse da renderização também. Eu considero que dou muitas voltas e faço muitas pausas para pensar. Eu demoro muitíssimo nesse processo. Eu tento diferentes coisas, eu apago outras, depois eu volto para trás. Levo todo o tempo que preciso, né? Então, se eu estivesse gravando esse processo, ficaria muito pressionado por não perder o tempo e acabar fazendo um vídeo muito longo, né? Além disso, não daria para entender nada com tudo o que eu faço, né, com os nodos do Blender, com essa aceleração, né, eu acho que não daria para entender nada. E nem falar se o vídeo não tivesse aceleração, seria um vídeo eterno. Então, falando sobre pressão e tudo isso, aconteceu comigo nesse modelo em algumas partes de estar um pouco com pressa para que não fique um vídeo tão longo assim, que terminei meio que estragando algumas partes e depois, para não alargar o vídeo novamente, eu escondi os problemas debaixo da cama. Tá, gente, eu fiquei sem saber do que falar agora, então eu vou ir comentando um pouco do processo, assim o vídeo não fica sem nada de voz, ao menos nas partes mais importantes. Então aqui estou arrumando e organizando essas paradas aqui de palha. Criei só uma e eu fui duplicando, movendo, rotacionando e redimensionando. E em algumas eu modifiquei um pouco a forma para que exista alguma variação. O importante disso é que não fiquem fazendo clipping entre elas ou com alguma outra parte do modelo, né? A parte mais difícil com essas palhas foram as da cabeça, já que tinha muitas saindo do mesmo ponto entre a cabeça e o chapéu, e daí eu tinha que evitar o clipping e dar a impressão de que elas estão saindo desde lá dentro, né? Depois eu adicionei mais uma forma, que essa forma aí mais simples, para adicionar um pouco mais de variação ainda. E tá, depois eu comecei também a duplicar, mover, rodar e redimensionar essa mesma forma em todas as partes onde tinha essa palha, na cabeça, no pescoço, etc.
Uma coisa importante para ter em mente em todos os nossos modelos, os personagens, é a questão de assimetria e credibilidade. Nós temos que encontrar as partes do nosso modelo que estão muito simétricas ou estão muito perfeitas e tentar arrumar isso aí. Por exemplo, nesse tridente, todas as pontas do metal estavam perfeitas, né? Estavam todas iguais. Então eu tentei eliminar essa simetria e também dar um pouco mais de credibilidade, mudando um pouco a forma do metal, da madeira. E também mais para frente vocês vão ver que eu vou adicionar mais uma parte que seria como essa parte de metal encaixa com a madeira, que não está no concept, mas quando a gente faz no 3D são coisas que nós temos que tentar perceber e arrumar. Tem várias partes onde eu vou arrumar ou adicionar coisas que não estão no concept. Aqui estou tentando resolver a boolean, né, a parte do recorte que vai formar a face do nosso personagem. Testei várias coisas, mas depois eu recortei no vídeo para que não fique tão longo sem sentido, né? Então o que eu fiz basicamente foi aplicar o modificador do boolean, assim como estava no início, e depois tentar esculpir sobre isso. Mas eu percebi que ficaram todos os quadrados das faces do low poly, né, bem marcadas, e ficava difícil eliminar isso, né, limpar toda essa informação. Porém voltei para trás e apliquei o modificador de subsurface na abóbora. Logo depois apliquei o boolean e ficou melhor, mas claro, o objeto que eu usei para o recorte estava bem low poly em comparação com a cabeça do nosso personagem. Então eu tive que voltar mais uma vez para trás, aplicar o subsurface para essa parte também, e aí sim eu apliquei a boolean na abóbora. Daí ficou essa forma mais suave que podemos ver aqui no vídeo. Espero que tenha dado para entender, né? Outra coisa importante que aconteceu aqui com essa abóbora é que eu precisava adicionar um pouco de deformidade na forma geral, né? Que estava sendo uma esfera perfeita até o momento. Então, aplicando o que falamos anteriormente sobre credibilidade, eu tinha que gerar um pouco de variação nessa esfera. Para isso, seria super útil contar com as subdivisões mais baixas para voltar, né, e fazer as mudanças na forma mais geral do objeto e logo depois subir as divisões novamente, né? Mas claro, com Dyntopo isso não foi possível. Porém, eu testei usando uma nova malha, uma esfera com poucas divisões, e usá-la com um modificador de Mesh Deform na abóbora. Assim eu faço as mudanças nessa esfera low poly e isso vai afetar diretamente na nossa esfera, né, na nossa malha high poly, na nossa abóbora. Uma forma muito legal de mover grandes pedaços de geometria numa malha com muita densidade de polígonos. Super recomendo e vou começar a usar isso sem dúvidas, galera. É muito útil.
Uma coisa que aconteceu aqui com o chapéu foi que eu não tinha aplicado a escala antes da Dintopo, então isso estava gerando esses probleminhas meio estranhos. Quando eu percebi que podia ser isso, eu apliquei a escala e o problema desapareceu. Então sempre que aconteça alguma coisa meio louca no seu modelo quando você usa o Dynamesh ou o Dintopo, desculpa, ou o Remesh, tenta ver se aplicar a escala não soluciona o problema. Comecei a adicionar um pouco de folds e wrinkles, né, de rugas no chapéu, para que fique um pouco mais lindinho, mas depois eu percebi que tinha feito um pouco demais, já tinha ficado com muita informação, então eu tentei suavizar isso aí. Acho meio difícil suavizar ou eliminar partes na malha usando o Dintopo. Estou muito acostumado a poder diminuir as divisões, suavizar com um smooth brush e pronto. Finalmente eu começo com a escultura da madeira. Eu aplico o modificador de Subsurface em todas as partes e já começo a esculpir com Dintopo. Algo interessante que aconteceu com as mãos desse personagem foi a interpretação do concept. Na mão da esquerda, ou seja, à direita do personagem, no concept podemos ver que ele tem os dedos mais em ponta, né? E na outra mão, a que está segurando o tridente, os dedos parecem mais redondinhos, né? Mas pensando um pouco nisso, para que o personagem faça mais sentido e esteja numa mesma linha artística, decidi fazer com que os dedos, todos eles, sejam finalizados em ponta. Já que se prestamos um pouco de atenção no personagem, podemos ver que ele tem várias partes que finalizam assim, em ponta, e não tem quase nenhuma, ou nenhuma, que seja da outra forma. No começo eu tinha feito da outra forma mesmo, tinha feito os dedos finalizando mais grossos, mas isso foi porque não estava prestando muita atenção ao concept, eu estava pensando mais em madeira mesmo, imaginando. Coisa que eu nunca recomendo fazer, eu sempre recomendo usar referências, o concept sempre visível e tal. Às vezes eu não faço, quando eu faço as coisas pra mim, no trabalho eu faço sempre, galera, eu juro que é muito útil. Quando eu prestei mais atenção ao concept, foi que percebi esse tema e daí eu mudei. Nunca tenha medo de mudar algo que você já fez. Isso é algo que eu repito também em todos os meus vídeos, porque eu acho que é muito importante mesmo. Sempre vamos ter que voltar para trás e mudar alguma coisa que a gente já fez. Por exemplo, quando recebemos feedback. Até pode ser que a gente tenha que eliminar alguma coisa ou começar a fazer de zero. Então, sem problemas, galera, sempre com o fim de que a nossa arte fique melhor. Pensa que nós fazemos escultura digital e fica fácil para nós mudar algo. Vamos aproveitar esse recurso. Para esses detalhes da madeira, eu uso muito o brush de scrape, o crease e o flatten. E sempre uso muito o smooth brush para todas as partes em geral. Galera, já que estou sem falar nada, queria comentar para vocês que estou vendo de fazer um sorteio aqui no canal. Queria sortear a minha mesa digitalizadora anterior. Está como nova de verdade. Eu só mudei por causa de ter comprado uma nova que tem uma tela. Nunca teve nenhum problema com ela, sempre funcionou perfeito, mas acho que ficar com ela aqui em casa, sem usar, não faz sentido nenhum. Seria melhor dar para alguém que precise mais do que eu, né? Então é por isso mesmo que eu quero fazer esse sorteio. Vou ver aqui como fazer e vocês vão ficar sabendo mais desse sorteio aqui no canal, no meu Instagram, no grupo de Blender Bros no Facebook. E tá, aproveitando isso, se você ainda não me segue no Instagram, segue aí, que eu uso bastante, seja para stories de trabalhos em processo, para responder mensagens, o que seja.
Desde já, galera, muito obrigado. Aqui meio que fiz uma interpretação diferente ao concept, já que no mesmo parece ter como umas botinhas, né? E eu fiz como se fossem pedaços de madeira separados. E a união disso é possível graças a uma unha de metal. Eu sempre fico bastante fiel ao concept, mas dessa vez eu gostei mais de ir por esse lado. Agora estou usando um boolean para unir os dedos com a mão. Assim a transição fica mais suave, né? Não fica essa linha bem marcada mostrando que são dois objetos diferentes. E depois eu faço o mesmo com a outra mão. Para esse momento, gente, os meus dedos já estavam doendo muito, mas eu precisava finalizar ao menos a madeira, então eu tive que continuar. Falando sobre isso, é muito importante a postura que adotamos enquanto trabalhamos. Senão depois acabamos com dores nas costas, pescoço, mãos, dedos, né? A minha postura é muito ruim e fico com dor constantemente. Então, se você ainda está a tempo, tenta prestar atenção nisso.
Aqui eu estou fazendo uma mudança grande novamente na roupa dele, na topologia. Decidi fazer com que os lados dessa parte da roupa sejam partes separadas, unidas por botões. Então teve que voltar para trás e modificar a nossa topologia. O problema é que eu queria continuar com o buraco de embaixo fechado, né, como estava antes. Estava com pressa e estraguei um pouco tudo. Pensei, tá, depois eu arrumo isso, depois eu faço, e nunca aconteceu. Isso logo trouxe problemas na escultura. Aqui já começo com a escultura dessa parte daqui. Eu tinha deixado essa separação para logo depois fechar com o brush de Inflate. E comecei a fazer as rugas da roupa. Usei muito o Standard Brush, o Crease e, como sempre, o Smooth. Vocês podem ver que eu uso poucos brushes, né? Importante na hora de fazer essas rugas é desativar a simetria. Assim os dois lados ficam diferentes e daí fica mais interessante. Aqui começo a fazer uns buraquinhos para a inserção dos botões e já podemos ver o problema que teve com essa linha do lado. Olha só como ficou, né? Que vergonha. Eu tentei reparar com uma máscara e não deu muito resultado. O que tentei logo foi selecionar todos esses vértices soltos dos lados e mover ainda mais para dentro. Uma coisa que procurei muito para essa parte foi a ferramenta que nos permite mover somente a geometria que está conectada com o Move Brush, né? Usando o brush de Move. Não lembro o nome disso, mas no ZBrush é chamado de Move Topological. Eu claramente não encontrei. Para essas linhas aqui eu ativei o Lazy Mouse e ainda assim ficou muito difícil para mim. Mas sem essa função eu não poderia ter feito. Olha só que difícil que ficou aí. Tenha em conta que essa ajudinha aí é sempre útil. Então aqui no Blender é chamado de Smooth Stroke. Sempre que precisar fazer alguma linha meia longa, tenta usar aí que ajuda de verdade. Gente, que lindos que são os matcaps do Blender, meu Deus. Eu fico com saudades disso quando eu uso o ZBrush. De verdade, esses matcaps e o viewport de Blender permitem uma visualização muito boa. Na camisa dele, eu acho que eu poderia ter feito muito mais simples. Simplesmente usando uma boa topologia e pronto, né? Sem tiver que usar tem topo nem nada. Mas igualmente eu gostei do resultado, então tá. Esqueci de falar que o concept desse personagem foi feito por Don Scruffy Murphy. Eu já fiz vários personagens dele, eu gosto muito da arte desse cara, então vou continuar fazendo. O Instagram dele vai ficar na descrição desse vídeo também.
esse é o resultado final do nosso personagem. Saiba que você pode deixar qualquer comentário, fazer a pergunta ou opinião que quiser. E também pode me falar pelo Instagram. Até mais, galera. Valeu!